É uma série? É um podcast? É um podcast série? Tem visual? Não tem? Como é que é essa calls aí da Apple TV Plus? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da SB Cinema. Eu sou Bruno Albuquerque e vamos comentar sobre essa série bem diferentona, bastante original e que eu recomendo tremendamente pra você, chamada Calls. É uma série que se passa em vários lugares diferentes, é uma série antológica, mas lá pelo meio a gente descobre que talvez ela não seja. Será que é? Será que não é? Há muitos mistérios envolvendo a história, isso me chama muita atenção. Tem ficção científica, mistério, suspense. Gente, quem me conhece, quem me acompanha aqui sabe que isso pra mim é um prato cheio. Então eu fui correndo consumir. Eu vi o primeiro episódio, ouvi, né? E eu fiquei já super instigado e vi o segundo e vi o terceiro. E aí depois quando eu vi, eu terminei a série em pouquíssimo tempo. E vamos lá comentar hoje um pouquinho sobre ela. Jabá rápido, de menos de 10 segundos, editor, coloca o contador aí. Se você quiser aprender sobre cinema, sobre teoria, sobre como escrever um roteiro, como iluminar as suas cenas, eu recomendo que você conheça os cursos da SB Cinema. O link tá aqui no primeiro comentário, clica lá e escolhe o que você quer estudar primeiro. Vamos para Calls. Eu me surpreendi muito positivamente. Primeiramente eu vou aqui fazer uma breve crítica sobre a série como um todo, sem spoilers, para caso você não tenha visto ainda, você saber mais ou menos do que é que se trata e entender mais ou menos o que é que você vai encontrar por lá e as minhas impressões sobre isso. E depois eu vou falar aqui uma espécie de explicado / teoria. E hater, não vem encher o caralho do meu saco. Ah, é porque não dá pra explicar a arte. Você sabe, eu sei que não dá pra explicar a arte. Vamos botar um ponto final nisso? Você sabe que é assim que as pessoas pesquisam no YouTube pra encontrar pessoas comentando com spoilers os filmes. Então não vem encher o caralho do meu saco e falar, ai, porque não, a arte não se explica. Eu sei disso, eu falo isso nos meus cursos, eu falo isso nas minhas lives, mas eu boto no título porque as pessoas pesquisam. É um mero recurso de marketing. Então vá pra e vai encher o saco da desabafo à parte, eu vou fazer o explicado, eu vou comentar com spoilers e traçar algumas interpretações minhas e compartilhar com vocês, para vocês compartilharem nos comentários as suas interpretações também. O que mais me chamou a atenção em Calls não foi essa questão de serem ligações, uma espécie de podcast, mas também temos elementos visuais que complementam a narrativa e contribuem muito, inclusive, para a narrativa, e muito menos o elemento que mais me chamou a atenção no começo, que é a ficção científica, os temas que ele aborda, né, as possibilidades narrativas que esses elementos científicos trazem para a história. Mas o que mais me chamou a atenção foi o elemento humano. No segundo episódio de Calls, eu quase chorei. E eu não esperava por isso. Eu esperava me divertir, esperava pensar e sentir aquele gosto saborosíssimo do mistério, do suspense, de imaginar o que é que pode estar acontecendo, traçar teorias enquanto eu tô assistindo a algum projeto, né, no caso essa série. Mas não, eu me surpreendi com questões humanas, com questões filosóficas muito interessantes. Tem um episódio onde tem uma pessoa que é falsamente acusada de um crime que ela não cometeu, particularmente me identifiquei muito e está fazendo o que pode para provar a sua inocência. Tem alguns episódios que tratam sobre traição, vários episódios, até me surpreendi como é um tema bem recorrente, mas o que mais me tocou é você falar com entes queridos que já faleceram. Isso aí pegou muito forte em mim. Eu perdi o meu avô um ano atrás, eu sinto que eu podia ter vivido uma vida melhor, um relacionamento melhor com ele. Em 2017 eu perdi o meu melhor amigo, que foi o meu gato, meu primeiro gato, que eu sinto falta dele até hoje, eu sinto que eu fui muito injusto com ele. Então, enquanto eu vi a série, eu parei em diversos momentos entre um episódio e outro pra refletir sobre a minha vida. E quando alguma obra faz isso com a gente, seja um livro, seja um filme, seja uma série, seja uma música, cara, isso merece destaque. A direção e o roteiro do Fede Álvares, ele fez aquele Homem nas Trevas, que eu gosto bastante. Eu não gosto muito do final, acho que ele tem vários clímax, mas de uma forma geral eu gosto muito da direção dele, do tom que ele traz pro filme. E aqui, esse elemento humano que ele traz pra essa série me chamou muito a atenção. Então se você tá procurando uma série de suspense, uma série de mistério, de ficção científica, você vai encontrar um prato cheio, porque os elementos, eu não quero falar aqui em detalhes o que é que são, tem diversos elementos de ficção científica, tem elementos de terror também, então assim, tem tudo que eu gosto, mas você vai se surpreender e você vai se cativar muito por essa série por conta dessa questão humana, por conta dessas questões filosóficas, dessas questões morais sobre você querer mudar o passado. A série meio que aborda isso, os próprios elementos de ficção científica meio que mostram mais ou menos as intenções, as opiniões do autor sobre esse debate, se vale a pena ou não você mudar o passado, você tentar mudar coisas erradas que aconteceram na sua vida, ou será que essas coisas erradas tinham que acontecer? Esse erro, digamos assim, essa tragédia, na verdade, precisava acontecer para que a história continuasse seguindo a sua linha de raciocínio. Então assim, eu me surpreendi imensamente com essa série. Se eu puder dar uma nota aqui de 0 a 5, eu vou dar 5 estrelas pra série. Eu queria dar 4, coisa, mas eu não gosto muito de dar nota quebrada, então eu vou botar 5 de 5, eu me surpreendi muito. É uma série curtinha, cada episódio ali tem entre 10 a 20 minutos,
minutos, e você fica querendo mais, você termina o episódio, já pula pra outro, você em poucas horas, pouquíssimas horas mesmo, assim, você termina a temporada inteira. Então é uma jornada bem interessante, recomendo demais pra vocês assistirem Calls. E agora vamos para o Tenebroso Explicado. Eu quero comentar com vocês como cada episódio traz especificamente elementos que contribuem muito para a construção daquele universo, mas eles por si só também funcionam muito bem. Então eu meio que vou estender um pouco da crítica, eu vou trazer um pouco mais as minhas observações, as minhas impressões pessoais sobre cada episódio, enquanto eu comento as relações que eles possuem entre si. É interessante que quando você revê a série, eu revi a série praticamente inteira, menos os 2 últimos episódios, para poder fazer esse vídeo, você vai percebendo que desde o começo tem diversas pistas que só depois você descobriu serem importantes para a construção daquele universo. Então o que é que acontece em Calls? A gente primeiramente pensa que cada episódio é uma história diferente, só que lá depois do 4º, do 5º episódio, você começa a perceber que esses episódios estão interconectados, eles todos fazem parte do mesmo universo, todos eles estão sofrendo interferências de uma parada que aconteceu nos anos 70, e aí você vai descobrindo isso gradativamente, e é isso que é interessante, porque a princípio você pensa que é uma coisa, mas depois você vai descobrindo que é outra, e eu acho que não tem sensação melhor no cinema, não tem sensação melhor enquanto você consome um trabalho, uma mídia, um filme, uma música, enfim, que você acha que é uma coisa, e o filme te entrega isso, né, essa obra te entrega isso, mas ela te entrega muitas outras que você não esperava. Grandes filmes favoritos meus desse gênero de terror, de ficção científica, tem isso. Coerência tem muito isso, Primer tem muito isso, o It Follows, que é o meu filme de terror favorito, tem muito isso. Eu me delicio com esses projetos, com esses trabalhos, porque, caramba, tem o que eu gosto de fixação e também eu tenho aquele afago que só a arte consegue trazer pra gente, e essas surpresas eu adoro. Então vamos lá. Primeiro episódio, The End. Logo no começo, isso já me chamou a atenção, eu fiquei, poxa, qual que é a disso aí que tá aparecendo na tela? Logo no primeiro episódio, nós temos uma data surgindo na tela. E eu fiquei pensando, então quer dizer que cada episódio vai se passar numa data diferente, cada episódio vai trazer uma época diferente naquele mesmo universo? Do que se trata isso exatamente? E aí eu meio que me perdi nisso, acabei meio que ignorando isso no começo dos episódios, porque eu fui percebendo que cada episódio era num lugar diferente, pessoas diferentes, com questões diferentes, questões filosóficas diferentes, questões de ficção científica diferentes, e depois lá no final tudo fez sentido, mas vamos lá, vamos devagarinho. Primeiro episódio, The End, ele acontece no dia 30 de dezembro, lá depois a gente vai voltar para essa data mais lá pra frente. Nesse episódio, para a construção do universo, os elementos mais importantes que a gente precisa chamar atenção, é claro que a gente vai falar sobre isso depois, mas esses são os mais óbvios. São os elementos relacionados a uma espécie de arrebatamento temporal, né? No final da série a gente descobre que uma máquina foi ligada nos anos 70 que influenciou o tempo como um todo. O tempo meio que parou de existir como uma parada linear e tudo acontece ao mesmo tempo. O fato dele ligar essa máquina lá atrás faz com que todas as linhas temporais simultaneamente passem por esse arrebatamento, digamos assim. Cada linha temporal no seu tempo diferente, tem uma linha temporal nos anos 70 que passa pelo arrebatamento, no mesmo momento que nos dias atuais acontece o mesmo arrebatamento. E parece muito uma parada bíblica, né? Como ele descreve já no final desse primeiro episódio. Todas as pessoas começam a flutuar sem controle nenhum disso, elas olham ao redor, todo mundo tá flutuando, as pessoas estão no céu e aí o céu se abre. Luzes piscam no céu e eles meio que são engolidos por essa luz. É uma parada super messiânica, uma parada super bíblica. E logo no primeiro episódio eu já fiquei, que porra é essa? E o episódio termina sem explicação nenhuma sobre do que é que se trata, sem explicar, sem a menor pista do que é que aquilo pode significar, e isso me deixou muito curioso para ver os próximos. Só que não é só esse elemento que é importante no primeiro episódio. No decorrer dos episódios, nós vamos percebendo uma presença de uma espécie de mutação que acontece nas pessoas. Do nada, pessoas começam a ter partes do seu corpo alongadas, distorcidas, o rosto é derretido, e isso fica muito evidente em outros episódios mais lá pra frente que eu vou comentar. Só que nesse primeiro episódio a gente já tem alguns desses aspectos pontuados pelo roteiro. Logo no começo, a menina, né, a personagem desse primeiro episódio, ela fala no telefone pro 911 que ela não consegue ver o rosto de quem está tentando invadir a sua casa e que teria algo de errado com os braços dele. Isso vai aparecer mais nos outros episódios mais lá pra frente, a gente vai voltar nisso aí já. Um outro momento interessante que eu fiquei, na hora eu me pergunto, no primeiro episódio você fica bem confuso algumas coisas, essa foi uma das coisas que me deixou confuso, que o que é que tem a ver esse arrebatamento com um monstro que tá tentando entrar na casa da namorada do cara e ele está tendo um caso com outra pessoa, essa pessoa está na cama dele ao mesmo tempo que está em casa cuidando do filho e o filho dessa mulher some e depois ela encontra ele morto. O que é que tá acontecendo? Assim, isso no primeiro episódio parece muito jogado, parece muito solto e eu acho até um problema pro primeiro episódio como um todo, mas isso faz sentido pra construção do universo. Quando ele liga pra Camila, no começo ela fala, eu vou visitar você e a gente vai ficar juntos hoje à noite, ele tá falando com a mesma Camila da realidade dele. Só que depois que eles passaram
a noite juntos e ela tá deitada na cama e ele vai na cozinha e ela liga pra ele, ele fala, eu vim na cozinha só. E aí ela fala, como assim? E ele descobre que ela não está na casa com ele, ela está na casa dela cuidando do filho. Naquele momento, ele já está falando com a Camila de outra linha temporal, de outro tempo. Não sei se vocês perceberam isso. E eu só percebi revendo a série depois que eu descobri os outros elementos de viagem no tempo e tudo mais. Então é legal você ver a série 2 vezes, e é bem possível porque ela é curtinha, né? Pra você ir percebendo esses elementos. Não só isso, mas quando a namorada do Tim, que é a protagonista, ela tá falando com o 911 no telefone, ela diz que o rosto do cara, o cara que tá tentando entrar na casa dela, está queimado, é só pele e está simplesmente derretido. Eu tô falando aqui porque eu transcrevi exatamente o que ela fala. E aí, eles dois estão em extremos opostos dos Estados Unidos, eles sentem ao mesmo tempo o mesmo terremoto, começam a levitar e aí tem o arrebatamento. Vamos agora pro segundo episódio, que particularmente é meu favorito. Episódio 2, The Beginning, o começo. O episódio 1 é o final, acontece no dia 30 de dezembro e esse acontece no dia 9 de fevereiro. Então a gente volta quase um ano no tempo pra gente entender como é que tudo começou. Esse episódio, em termos de construção de universo, ele não é muito importante não, mas esse foi o meu favorito. Esse aí mexeu diretamente comigo, eu fiquei muito tocado, porque o cara acabou de saber que a namorada tá grávida, o telefone dele começa a cair a ligação e sempre que retorna a ligação pra namorada, pro melhor amigo, pra mãe, passa-se um período de tempo grande, né? Passam-se 3 dias, depois uma semana, depois um mês, depois 6 meses, e ele vai perdendo o controle disso. É cada ligação que pra ele leva poucos segundos, pra família dele levaram anos, né? Chega até a vida adulta do filho, né? Do Julian. O episódio começa, um episódio de 15 minutos, começa com ele negando o filho, falando que não consegue ser pai, e termina com ele falando com o filho, e o filho pedindo pelo pai, e ele falando, eu te amo, eu vou estar sempre com você, nós vamos tomar essa cerveja, nós vamos fazer muitas outras coisas juntos, eu nunca vou mais deixar você triste, eu vou sempre garantir que você fique feliz. É muito bonito, porque ele tá conversando com o filho dele que acabou de nascer, isso é muito bonito, isso me tocou imensamente. Só que aí, nesse episódio, o Fede Alvarez já coloca aí, ó, 2 pistas que vão se destacar muito no restante da série, que são, ele faz a ligação que faz com que ele comece a ter esse lapso temporal no meio do deserto. A esposa dele liga pra ele no meio do deserto. A ligação cai quando volta, já se passaram 3 dias e ele já tá falando com o futuro, ele vai falando com o futuro cada vez mais. E eu acho que o nome desse episódio é The Beginning, né, o começo, porque talvez esse seja o ponto zero, né, seja o caso zero, o primeiro caso onde essas comunicações interdimensionais, como eles chamam, né, começaram a acontecer. E aí eu chamo a sua atenção pra esse elemento do meio do deserto, ele faz a ligação no meio do deserto, eu vou voltar pra isso aí já já, e ele sente dor na mão. Só que como é muito rápido, não dá tempo dessa dor evoluir. Mas lá no meio do episódio ele fala, minha mão tá doendo, a minha mão está sangrando e está doendo. Isso conecta com o braço. Tem algo errado com os braços dele do primeiro episódio e com as coisinhas que a gente vai ver mais pra frente. O terceiro episódio, chamado Pedro Across the Street, o Pedro atravessando a rua, acontece um pouco depois, quase um mês depois, no dia 2 de março. É um episódio bem divertido, beira a comédia em alguns momentos, né? Os personagens são muito divertidos, o próprio Pedro é muito divertido, Patrick é divertido, a gente ama odiar a esposa do Patrick também, é bem divertido esse episódio, é um dos mais legais. Eu senti que dentro dele, enquanto eu não sabia, né, eu tava assistindo cada episódio um depois do outro, eu não sabia da construção total do universo, eu senti meio que forçada a ficção científica ali, porque ele fala, eu recebi uma ligação, o Pedro, né, eu recebi uma ligação do meu eu do futuro que foi preso, e aí eu tô aqui tentando resolver a parada. A gente já está mudando o futuro, mas ele recebeu uma ligação de outra dimensão, né, e a gente não sabe nada disso. Mas quando ele fala com o Patrick, a gente não sabe de qual dimensão cada um é. Quando o Patrick fala com a esposa e ela conta pra ele, ela assume pra ele que ela teve alguma coisa com o cara, com o Pedro, ele vomita. E lá no episódio 4, a gente percebe que esse é um dos sintomas dessa transformação corporal pela qual os personagens passam. Ele vomita e o episódio termina com ele desaparecido. E aí o Pedro, ele liga pra ele e fala que você sumiu com o dinheiro. Será que ele fugiu com o dinheiro ou será que ele se desintegrou junto com o dinheiro? Ele explodiu, né? Ele teve a cara derretida e virou um monstro e fugiu pra algum canto. A gente não sabe, não tem como a gente saber, mas fica aí a teoria interessante. Será que o Patrick, ao invés de fugir, ele desapareceu? Porque ele tinha vomitado um pouco antes, né? E foi coisa de poucos minutos. Ele vomitou, aconteceu tudo, e aí depois corta, você percebe que tem um pulo no tempo e um salto no tempo, e ele sumiu. E aí, foi o que aconteceu com ele? O que é que você acha que aconteceu? Comenta aqui embaixo. Episódio 4, It's All in Your Head. Está tudo na sua cabeça. Acontece no mesmo mês, em março, mas no dia 29. E é interessante que ele fala um pouco sobre hipocondria, como as pessoas acham que estão sempre doentes, mas meio que sugere que a irmã da doutora, ela tá fazendo aquilo de propósito pra chamar a atenção. E esse episódio é basicamente pra sedimentar, pra confirmar, pra fixar na nossa cabeça os efeitos causados pelas contradições temporais interdimensionais quando eles ligam pra épocas diferentes e tempos diferentes, né? No caso, eu acho que quem estava em um tempo diferente era o Craig, o marido da médica, que é a personagem principal, porque ela vai até a irmã liga pra
ela fala com a irmã, mas quando ela chega em casa, ela encontra a irmã no estado bem complicado. Então, por isso, eu acho que elas estão na mesma linha temporal, mas o Craig não está, porque o que é que teria causado essas reações estranhas na irmã? Eu não sei, eu suponho que tenha sido a ligação do Craig, que ele estava em outra linha do tempo. Mas enfim, aqui o que é que fica determinado? Que a pessoa vomita, tivemos um vômito logo agora no terceiro episódio, no meio do episódio do nada tem um vômito, a pessoa começa a vomitar, os braços começam a se alongar e os braços caem. Eles se alongam tanto que eles caem. Depois a pessoa começa a vomitar muito, começa a perder muito sangue e o rosto da pessoa fica completamente derretido. Isso também foi comentado lá no primeiro episódio, que é como se o rosto do cara que estava tentando invadir a casa da protagonista estivesse derretido. Então, basicamente, para isso que serve esse episódio. Mas também tem uma questão interessante ali sobre traição e tal, mas em termos de drama, não é um dos episódios que mais me chamaram a atenção. O quinto episódio, Me, Myself and Darlene, eu mesmo e Darlene, que faz a referência a eu mesmo e Irene, esse filme maravilhoso do Jim Carrey, mas não tem nada de engraçado esse episódio. Em termos dramáticos, ele funciona muito bem. É um dos que tem o melhor suspense, porque o cara matou a esposa, mas ele pega na mão do corpo, não tem aliança, e eles estavam noivos, então aquela mulher não era a esposa dele, talvez fosse a irmã dela, e antes dele pensar nisso, a esposa liga pra ele, como é que ele poderia falar no telefone com a esposa se ela tá morta na frente dele? Ele supõe que é a irmã dela, ela vai até a casa da irmã, a irmã está lá, então quem é essa mulher? E ele acha no bolso dela a aliança. Ele pergunta, você guardou a minha aliança? Ela diz que guardou no bolso. Então, aquela mulher que tá morta na frente dele é a esposa dele. Então, mas como é que ele tá falando com ela? E aí ele supõe, né? Ele fala muito de Deus, Jesus, pelo amor de Deus, por favor, Deus. Você vê pelo diálogo como ele tem essa conexão com religiosidade, né? Ele é muito religioso. E é interessante pra gente estudar a galera do roteiro, pra gente estudar diálogo. Essa série como um todo, na verdade. Eu ia até comentar isso na crítica, eu acabei esquecendo. A série como um todo, ela é excelente pra gente estudar justamente diálogo. Como que o diálogo consegue transparecer as coisas. E a gente vai subentendendo muito do background dos personagens através dos diálogos. Isso é muito legal. E aí ele entende aquilo como um milagre, e aí a mulher do outro lado, no 911, ela fala, o que está acontecendo com você está acontecendo com diversas pessoas. E aí nisso, opa, que história é essa de estar acontecendo com diversas pessoas? E ela até faz umas instruções pra ele, ó, faz isso, faz aquilo, meio que tentando ajudar o cara, percebendo que ele tá no meio de um loop temporal maluco. Episódio 6, The Universe Did It, o universo que fez isso. Ah, sim, e o episódio 5 acontece no dia 5 de junho, alguns meses após o episódio 4, e o episódio 6 acontece em 14 de setembro, bastantes meses após o 5 de junho citado. Esse é um dos episódios mais importantes de todos, porque ele começa a dizer que é o universo que está por trás disso. Como assim? Que história é essa que o universo tá por trás disso? E aí ele sedimenta mais uma outra ideia importantíssima para a construção do universo dessa série, né? Que é a de que todos os personagens pelos quais estão passando por essas transformações supostamente deveriam estar mortos. E eles estão passando por essas transformações, estão morrendo porque o universo está corrigindo coisas que foram alteradas por ligações vindas de outras épocas. Então você liga pro passado, tenta salvar alguém que você ama, e aí na sua realidade você ou alguém que você conhece, alguém que teve contato com essa ligação de alguma forma, ou alguém no passado mesmo, que deveria ter morrido e não morreu, começa a passar por essa transformação que acaba matando a pessoa. Transforma ela num monstro, mas para ela se transformar num monstro, ela precisa morrer. Esse é um dos episódios que eu achei um dos mais bacanas, porque ele tem vários segmentos, ele é quase como um filme padrão mesmo, né? Todos os outros, eles acontecem naquele momento. Esse aqui acontece em diversos momentos. Tem um momento da ligação inicial entre a Daisy e o Sam, depois tem a ligação do Sam com o amigo dele, que é o primo da Daisy, aonde ele fala que vai ficar no canto isolado com ela, e o amigo pede pra ele prometer que vai cuidar bem dela. Corta pra ligação do amigo dele pra polícia, falando que o Sam matou a Daisy. Corta pra ligação do pai dele com ele, o pai dele é o advogado dele, né, o Frank, e eles têm uma discussão sobre o que tá acontecendo de fato. Então nós temos vários segmentos que vão acontecendo. Essa é uma das coisas mais interessantes, porque ele descreve categoricamente o que acontece. Quando a pessoa, ela deveria ter ido pra um lugar e morrido, e ela recebeu essa informação de outra linha temporal pra ser salva, e ela se salva, o universo vai matar essa pessoa de alguma forma. Ele vai alongar os braços, vai derreter o rosto, essa pessoa vai virar um monstro e vai morrer. E você vê que tem alguns casos que a pessoa morre, como é o caso da Daisy, tem outros casos que a pessoa vira um monstro e começa a atacar todo mundo, né? O caso lá do bebê, no primeiro episódio, quando a mulher encontra a amante, encontra o filho dela morto, era um bebê, ele não ia virar um monstro, ela encontra ele morto e acabou, é isso aí. Enquanto o cara, né, o namorado da menina que encontra com ele, inclusive eu acho que eles estão em timelines diferentes, porque como é que o cara tá ao mesmo tempo em Los Angeles e na cidade dela, em Nova York, eu acho que é Nova York, né? Totalmente desfigurado, querendo matar ela. Não faz o menor sentido.
Então eles estão em épocas diferentes já. Então, dependendo do caso, as coisas acontecem diferentes. Você pode morrer simplesmente ou você pode virar um monstro. No caso da Daisy, ela morreu. E uma das coisas mais legais é que, além desse acontecimento estranho da Daisy, tem um outro acontecimento estranho que é o Sam não liga pro amigo dele confessando o assassinato da menina, mas o amigo dele recebe uma chamada do Sam confessando isso, confessando que ele matou ela. E no final, o episódio termina com essa ligação sendo feita, porque no futuro, o Sam liga pro amigo confessando, ele meio que acha que ele mesmo matou ela, mas ele não matou, e ele confessa o crime. Essa ligação acontece cronologicamente no final da história, mas o amigo dele recebe a ligação no meio da história. E acaba assim, peraí, o que tá acontecendo? Isso aí tá começando a se repetir cada vez mais, né? Vamos para o episódio 7, que também é um dos mais interessantes em termos de suspense, em termos de terror, talvez seja um que tenha um elemento de terror mais presente, mais forte, que é o episódio Mom, que acontece em 9 de novembro. E aí o episódio começa com o irmão da protagonista próximo à casa deles quando eles eram crianças e ela no meio do deserto. E ela fala, o post que eu vi online falava sobre isso de estar no meio do deserto e tal. Peraí, Kish, agora não, cara. Agora não, cara. Como é que você faz isso? Como é que você quer vir destruir o escritório no meio da gravação do vídeo do seu pai? Como é que você faz um negócio desse? Explique pra câmera. Fale aqui no microfone. Fale aí pras pessoas ouvirem. Não quer falar. Tá bom. E ela fala que tá no meio do deserto, que ela viu na internet que você devia estar no meio do deserto e fazer as ligações, e a outra pessoa tem que estar próxima de um lugar importante, aí você vai conseguir essa conexão com o passado. E aí ela tenta mudar o passado, ela salva a mãe dela faz o que ela pediu, e a mãe dela começa a se transformar num monstro. Só que esse monstro começa a correr atrás da versão da época de 12 anos do irmão dela mais novo. E ela começa a conversar com o irmão mais novo, ela tenta salvar ele, mas mesmo assim, ele também é afetado, porque parece que ele deveria ter morrido, mas ele não morreu, ele deveria ter morrido porque a mãe dele era pra ter matado ele, ela influenciou nisso também, e ele acaba sendo morto também pelo universo. E aí, então aí, esse episódio é importantíssimo pra determinar isso como padrão. Está acontecendo isso. Esse negócio do universo matar as pessoas, do universo fazer isso, é real e está acontecendo categoricamente com todos os personagens, em todas as histórias, e todas elas estão acontecendo no mesmo universo. E esse episódio 7, ele começa com uma coisa muito legal, que nós temos uma interferência do futuro no começo desse episódio. O episódio começa, do nada a gente escuta um ruído, um grito de um monstro, enquanto uma personagem feminina chora ao fundo. E aí corta para o começo da história. Você fica, o que foi isso? É uma interferência temporal do final desse episódio. No final desse episódio, esse mesmo som acontece. A mãe da menina tá virando um monstro, a gente escuta ela chorando, enquanto escuta a mãe virando um monstro. Eles pegaram uma coisa que acontece no final do episódio e trouxeram pro começo. Isso é muito legal. Episódio 8, Is There a Scientist on the Plane? Tem algum cientista no avião, fazendo uma brincadeira com aquilo que quando alguém passa mal no avião, alguém pergunta, tem algum médico no avião? Então é só uma piadinha aí, fica a curiosidade. Ele acontece no dia 30 de dezembro. Lembra que o nosso primeiro episódio, chamado The End, o final, também acontece no dia 30 de dezembro. Esse episódio também é um dos que eu mais gostei, é um dos que mais tocou meu coração, termina de uma forma lindíssima, termina na dúvida, será que ele conseguiu pousar o avião, não conseguiu? Esse episódio, ele é brilhante por si só, dentro do próprio universo dele, mas em termos da criação do universo, da temporada como um todo, é importante para apresentar a gente a personagem da Doutora Whitman, que vai ser importantíssima no próximo episódio, e também começa a mostrar que o governo está sabendo das coisas, e o governo está por trás de tudo isso. Eu não vou lembrar agora qual episódio que fala isso, mas tem algum episódio que algum personagem fala, o governo sabe o que tá acontecendo e é o governo que está por trás disso. E você fica, caramba, como assim? Teorias da conspiração agora também além disso? Cara, é muita coisa por uma série só, né? E é um episódio muito bonito, termina com ele cantando com a filha, assim como ele prometeu, chorando. É lindíssimo. Quando mexe assim, essa questão de pai e filho, não sei por que isso me toca muito. E também mostra como o governo sabendo o que tá acontecendo, eles começam a influenciar as outras dimensões para evitar novas incongruências que piorem a situação do universo como um todo. E aí nós vamos para o último episódio. Episódio 9, Leap Year Girl, garota que pula de ano, garota que muda de ano, uma coisa assim que é como o Dr. Whitman fala com a filha. E esse episódio é basicamente para explicar e fechar a temporada, conectando todos os episódios e terminando esse episódio, mostrando pra gente, na verdade nos fazendo ouvir o que acontece quando acontece o tal do arrebatamento que a gente viu lá no primeiro episódio. O Dr. Whitman tem um momento muito bonito onde ele mais velho liga pra ele mais novo empolgado, feliz com a máquina, inclusive ele liga pra convencer a si mesmo a desligar a máquina, a desistir do que tá acontecendo, e ele não consegue, porque ele mais novo tá tão empolgado com a descoberta, tá tão empolgado em saber que a criação dele funciona, que ele não consegue desligar a máquina. E aí acontece, a gente presencia mais uma vez o arrebatamento. É muito bonito também todo o diálogo entre a Dra. Whitman, a filha, e o Dr. Whitman, que é o pai dela, que estão brigados há muito tempo, separados. E, gente, todos esses problemas familiares são facilmente resolvidos com diálogo. Eles conversam e eles se entendem, e é muito bonito. E aí, no final do episódio
episódio 9 nós temos o arrebatamento mais uma vez, temos o terremoto, as pessoas começam a levitar e o céu se abre. No decorrer do episódio eles falam que das duas uma, ou tudo vai acabar, né, o fim dos tempos realmente, ou as coisas vão resetar, vai todo mundo voltar pro seu dia a dia normal, como se nada tivesse acontecido. E aí após esse arrebatamento, o que é que nós ouvimos? Nós ouvimos o casal do primeiro episódio se reconciliando. Eles destruíram o relacionamento deles porque eles ficaram distantes um do outro. E aí o namorado que cobra a namorada ficar perto dele, ele vai até ela e eles passam a virada de ano novo juntos. Isso é muito bonito e isso mostra que aparentemente o universo resetou e todo mundo voltou às suas vidas normais numa realidade positiva, numa realidade onde as coisas se resolvem, numa realidade onde tudo dá certo, tudo funciona. E é um final feliz, olha só, uma série tão angustiante, uma série que fala sobre tantas coisas pesadas, termina com um afago no coração e termina de uma forma tão legal quanto começou, nos surpreendendo tanto quanto quando começou, e eu adorei essa série. Comenta aqui embaixo se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta aqui embaixo se eu esqueci de apontar algum elemento importante para a construção desse universo e comenta aqui embaixo o que é que você achou dessa série, o que você achou do vídeo e não esquece, mais uma vez, de curtir esse vídeo e se inscrever no canal da SB Cinema para você não perder nenhuma atualização. Um forte abraço e eu te vejo nos nossos próximos conteúdos.